com Adilson Trindade. O nosso colunista Adilson Trindade já está aqui no estúdio para falar de política conosco. Bom dia, Adilson. Bom dia, Lígia, e bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Olha só, vamos aos destaques aí. Nós temos alguns assuntos para conversar contigo. Mato Grosso do Sul pode ter um bolsonarista ocupando o cargo de expressão no Ministério do governo Lula. Temos ainda o impacto político da ação do PL pedindo ao TSE a anulação dos votos de quase 300 mil urnas. A proposta inflamou a esperança aí de quem votou no presidente Bolsonaro no segundo turno de barrar a posse de Lula e provocou uma reação negativa dos petistas e aliados que chamam essa ação de golpista. Então, vamos começar aí, eu estou querendo saber quem é aí que pode ser chamado para assumir um cargo de expressão no ministério aí, no governo do presidente eleito Lula. Quem é esse bolsonarista sul-mato-grossense, Adilson? É o Jaime Verruc, da nosso secretário. Secretário Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Tudo isso aconteceu, viu, Lígia, em uma conversa ao pé do ouvido, na solenidade de entrega de medalhas da Ordem do Mérito e do Colar do Mérito Pantaneiro, ocorrido agora, segunda-feira, lá no Bioparque, né, Pantanal. O secretário estadual de governo, Eduardo Rocha, disse a Verruc que a sua esposa, a senadora Simone Tebet, quer levá-lo para o Ministério do Meio Ambiente do governo Lula. Rocha confidenciou que é bem provável que a Simone ocupará esse ministério. O Rocha falou isso para o Verruc. Mas a senadora também, é bom lembrar aqui, tá? É só para contextualizar, é cotada para comandar o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Mas uma ala do PT tem isso no estado de São Paulo, no Estadão, e no Metrópolis também. Essa ala tem resistência à indicação da senadora a um cargo com muitos recursos. Até porque a Simone já disse, né, que ela quer disputar as eleições presidenciais em 2026. Em 2026, o PT também vai ter candidato próprio, pode ser a reeleição do Lula ou não. Verruc ficou surpreso, lembrando a senadora, de convidá-la para assessorá-la em ministério que vai comandar. Você comentou aqui que o Verruc ele estava um pouco sem espaço no governo Riedel, né? Isso está acontecendo mesmo? Isso foi confirmado? Sim, no cenário do momento, no cenário de hoje, no momento, o próprio Verruc não sente um clima favorável para ocupar cargo do governo Riedel, né? Ele se queixa, como já falamos aqui, de não ter sido chamado para conversar. A ideia dele era viajar depois da posse de Riedel. Mas tudo pode mudar com essa informação de que poderá ocupar um cargo no ministério. E hoje, inclusive, o governador até ligou para o Verruc para falar sobre esse assunto, dele ocupar algum cargo no ministério, sabe? Até porque, se depender do Azambuja, ele ficaria aqui no estado. Mas depende do Riedel, né? É bom lembrar que Verruc, né, ainda não engoliu o veto do seu nome para disputar as eleições para deputado federal. Ele estava animado, mas toda essa animação se transformou em frustração com o veto de sua candidatura. Ele andava cabisbaixo, viu, Lígia, e sentia-se isolado. Agora o clima mudou com a confidência de Eduardo Rocha. Como você sabe, Verruc tem ligação mais estreita com a ex-ministra da Agricultura e senadora eleita Tereza Cristina, que é do PP. E por isso da surpresa dele em saber do interesse de Simone, que é adversário de Tereza Cristina, sabe? De levá-lo ao governo Lula. Verruc já tinha planos de ocupar cargo no ministério da eventual reeleição de Jair Bolsonaro, por causa da sua ligação com Tereza Cristina. E o Verruc, todo mundo sabe, é um homem do agronegócio, ligado ao meio ambiente, e trabalhou muito para a eleição da Tereza Cristina e também pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Adilson, agora falando aí sobre a questão do segundo turno, né? O que pode virar aí essa ação pedindo a anulação de 279 mil urnas, né? Os votos dessas urnas. Pois é, olha, o resultado da decisão do TSE não sabemos, né? Pelo comportamento do ministro Alexandre de Moraes, em caso de suspeita da zona eletrônica, ele determinou o arquivamento das ações e manda investigar quem questionou. É assim que ele tem tomado. Mas ele solicitou aí que sejam incluídos os dados do primeiro turno também, né? Aí o que acontece? Desta vez, ele foi um pouco mais cauteloso e não arquivou de ofício. Ele realmente pediu isso, sabe?
Isso acende um alerta? Sim. O que podemos sentir que essa nova investida, entendeu? E o Alexandre Moraes ele não pode andar nas ruas, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil. Ele é vaiado, ele é questionado, sabe? Então, o que podemos sentir que essa nova investida pode incendiar o país, se o TSE rejeitar o pedido de investigação dessas urnas. É por isso que ele pediu, né, do segundo turno também. Os bolsonaristas que estão nas ruas do Brasil afora vão reagir com força, porque a conclusão do relator do PL deu indicativo, sabe, de falha nas urnas. A alegação, viu, isso já foi amplamente explorado pela imprensa hoje e ontem, né? A alegação do Valdemar Costa Neto é que é para desconsiderar os votos de 279 mil urnas, porque os modelos anteriores de 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Isso impediria a fiscalização dos equipamentos. Em linhas gerais, só para reiterar, né? O problema apontado pelo engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, contratado pelo PL, está em uma das formas de identificação da urna. Os logs de todas as urnas mais antigas usadas nas eleições deste ano, as anteriores ao modelo de 2020, que vão de 2009 a 2015, 2009, hoje nós estamos em 2022, essa urna tem o quê? Tem 13 anos, né? 13 anos de idade, vamos dizer assim, receberam um número único e inválido, que é o número 67-305-985. Um número só. Essas 300 e poucos mil urnas. O que esperava é que durante a operação da urna, esse número fosse lido pelo software e preenchido com um valor correto e individual. Mas isso não aconteceu nas urnas antigas. Então, mas o que é estranho aí é que não foram questionados mesmo os votos do primeiro turno, né? E o PL teve uma votação expressiva aí no primeiro turno. 99 deputados federais. Exatamente. Alguma coisa, se essas mesmas urnas foram usadas, sabe, nas eleições no primeiro turno... Porque vai pode anular um pleito e não anular o outro. Então tem algo... Não sei nem anular o pleito, anular os votos, né? Uhum. O que pode acontecer? Ou o PL poderia perder o número de deputados, ou poderia ampliar também, dependendo, né? Da análise dessa votação. Tá agora, certo. uma coisa, o rapaz responsável por essa auditoria, né, por esse relatório, ele disse que ele tem o relatório do primeiro turno também, ou seja, deu prazo de 24 horas. Esse 24 horas não teria tempo, em tese, entendeu, de fazer um novo relatório, preparar tudo, né, apurar e investigar o que aconteceu, mas não, ele já tem. Então deve ser entregue isso. Adilson, agora, uma coisa é se contestar isso nessa ação, e se isso for aceito, vamos supor lá que isso seja aceito e não seja constatada essa falha, né? E aí, vai se punir quem fez essa denúncia vazia, se ocorrer isso? Olha, o presidente Porque é um tumulto, né? A gente está vivendo um momento muito o presidente do TSE, tumultuado. ministro Alexandre de Moraes, não vai deixar barato. Ele poderá acusar o Valdemar Costa Neto e o presidente Bolsonaro de tumultuar as eleições e de incendiar o país com os bolsonaristas radicais. Mas, Lígia, entendeu? Mas quem conhece o Valdemar Costa Neto sabe que ele não iria entrar numa furada sem uma prova consistente de falha na zona. Tanto é que ele não se curvou aos apelos e pressão do ministro do STF, Gilmar Mendes, e de outros ministros para desistir de apresentar o relatório, porque o clima nas ruas já é de guerra. O Gilmar Mendes, ministro, ligou de Nova York, ligou para o Valdemar Costa Neto para não apresentar esse relatório. Ele voltou ao Brasil e teve uma reunião ontem com o Valdemar Costa Neto. E o Valdemar Costa Neto resistiu à pressão e apresentou esse relatório. Entendeu? Porque, como falei para você, o clima é de guerra. E se colocar mais suspeito nas urnas, ninguém sabe como será a reação dos bolsonaristas que estão acampados à frente dos quartéis. O Valdemar foi ousado e corajoso. Nós temos que admitir isso. Até porque o Valdemar Costa Neto, ele não dava entrevista para ninguém. Ele passou todas as eleições, até como dirigente partido, sem falar com ninguém. Foi falado agora. Ele deu entrevista recentemente, que ia apresentar esse relatório, e deu entrevista ontem. Então, ele colocou a sua cabeça na guilhotina, viu? E não há dúvida que o dirigente do PL está fazendo tudo isso sob a proteção. Ele está fazendo tudo isso sob a proteção de poderosos por trás. Senão ele não iria comprar uma briga desse tamanho com o TSE e, em particular, com o Alexandre de Moraes. Tá? Não dá também para acreditar que tudo não passa de encenação do Valdemar Costa Neto para agradar o Bolsonaro. Alguma coisa
Não dá, nós não sabemos. É um momento muito difícil, né? Muito difícil. E o clima é de todo guerra mundo, hoje. porque a gente espera que após uma eleição seja anunciado aí o nome do presidente e as coisas comecem a caminhar como devem ser numa democracia. E hoje o presidente então, Lula estava preocupado com isso já. É muito triste tudo isso que estava preocupado o presidente Lula com isso hoje, sabe? Ele acha que não vai avançar juridicamente isso no TSE, mas também cria um tumulto até para a segurança sabe, dele na posse. Como que vai ser essa posse dele? Envolve tudo, inclusive a segurança jurídica no país. Né? Isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas pela primeira vez eu vejo o Alexandre de Moraes, sabe, não arquivar, né? E mandar investigar quem questionou também. Isso pode acontecer depois. Adilson Trindade, coluna Política em Destaque. Muito obrigada aí pelas suas informações. E vamos aguardar o desfecho, então. Essa semana podemos ter alguma coisa ainda, né? Vamos aguardar. A gente volta daqui a pouco, nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco com mais um giro com nossos repórteres pelo interior do estado.